Minha sogra ensinou minha filha a me xingar, e ela saiu correndo chorando quando a menina usou contra ela a palavra que mais odiava. Tudo começou com coisinhas bobas, tipo ensinar a Lili a me chamar de preguiçosa quando eu sentava um pouco depois do trabalho. A Dô cochichava no ouvido da Lili, e logo a menina vinha correndo dizendo: "Mamãe é preguiçosa", depois voltava pra avó pra ganhar um toque de mãos. Eu avisei pra Dô parar na hora, e ela falou que era só brincadeira, que eu precisava relaxar. Mas disse que criança tem que se expressar à vontade, e que eu estava sufocando a personalidade da Lili por ser tão rígida com as palavras. Meu marido, o Adam, achou que não tinha maldade nenhuma, e que a mãe dele só estava se divertindo com a neta. Na semana seguinte a Dô ensinou palavras piores. A Lili chegou da casa da avó e me chamou de burra quando eu falei que era hora de dormir. Disse que a vovó tinha falado que ela não precisava obedecer regras burras. Eu enfrentei a Dô e ela deu risada. Falou: "Criança vai aprender essas palavras de qualquer jeito, então por que não com a família?" Disse que eu estava exagerando e fazendo tempestade em copo d'água. Contou pro Adam que eu queria impedir ela de criar laços com a Lili, e ele me pediu pra ser mais flexível com o jeito diferente da mãe dele de educar. Em março a coisa virou xingamento de verdade. A Lili me chamou de vadia quando eu neguei doce antes do jantar. Falou bem claro e com orgulho, como se tivesse ensaiado. Perguntei de onde tinha tirado aquilo, e ela disse que a vovó ensinou a palavra especial pra quando a mamãe fica chata. Liguei pra Dô na hora, e ela fingiu espanto. Disse que a Lili devia ter ouvido em outro lugar e estava jogando a culpa nela. Mas a Lili foi bem específica que a avó tinha ensinado direitinho quando usar. Aí a Dô mudou a versão e falou que talvez tivesse escapado enquanto dirigia. E a menina ouviu sem querer. Contei pro Adam que a mãe dele estava de propósito ensinando nossa filha a me desrespeitar. Ele achou que eu estava paranoica e que a mãe nunca faria isso de caso pensado. Sugeriu que a Lili só estava passando por uma fase e que a gente devia ignorar. Mas eu sabia que não era assim, porque a Lili só usava essas palavras comigo. Nunca com o Adam nem com ninguém. Ela estava sendo treinada pra me atacar mesmo. Tentei reduzir o tempo que a Dô ficava sozinha com a Lili. Mas o Adam disse que eu estava sendo controladora e castigando a mãe dele sem motivo. Ele fez questão de manter as visitas semanais com pernoite apesar do que eu falava. Depois de cada visita, a Lili voltava com palavras e frases novas bem ruins, direcionadas só pra mim. A Dô tinha ensinado ela a dizer que eu era má, injusta, chata e que o papai devia arrumar uma mamãe melhor. O pior era a Dô fazer cara de santa quando eu reclamava e dizer que não fazia ideia de onde a Lili tirava aquelas coisas horríveis. Ainda se oferecia pra ajudar a corrigir a menina pelas palavras que ela mesma tinha ensinado. Sentava a Lili e falava: "A gente não usa essas palavras", enquanto piscava pra ela. A Lili achava que era tudo um jogo secreto entre ela e a avó contra a mamãe. Foi aí que resolvi mostrar pra Dô como dói quando uma criança te desrespeita. Comecei a conversar reservado com a Lili sobre a avó. Ensinei que a vovó era idosa e por isso esquecia as coisas o tempo todo. Falei que a vovó precisava tirar soneca porque gente velha cansa fácil. Ensinei a Lili a dar tapinha na mão da Dô e falar devagar e alto porque a avó tinha dificuldade pra entender. A Lili começou a tratar a Dô como se ela fosse bem velhinha e frágil. Gritava tudo pra ela. Perguntava se precisava de ajuda pra andar. Dizia que ela parecia cansada e devia descansar. Explicava as coisas várias vezes porque idoso esquece. A Dô ficou furiosa, mas não podia reclamar, sem admitir que entendia muito bem como palavras podem virar arma na boca de uma criança. Depois ensinei a Lili sobre limites e privacidade. Falei que algumas coisas eram só da nossa casa e não da casa da avó. Ensinei ela a dizer: "Isso é particular". Sempre que a Dô perguntasse algo, o papai perguntava o que a gente tinha feito no dia, e a Lili respondia: "Isso é particular, a vovó não deve ser enxerida". A Dô perguntava o que ela queria de aniversário, e a Lili falava: "Essa é informação particular, não é pra vovó". Toda pergunta levava a mesma resposta, até a Dô não conseguir mais uma conversa normal com a neta. Também comecei a ensinar a Lili sobre verdade e consequências. Expliquei que às vezes gente ensina coisa errada e que a gente precisa contar pra outro adulto quando isso acontece. Na vez seguinte, na escolinha, a Lili contou pra professora que a vovó ensinava palavras feias. A professora me ligou preocupada e eu expliquei o que estava rolando. A professora ficou chocada e disse que teria que denunciar se continuasse. Eu fiz questão de deixar a Dô saber que a escola agora estava de olho em sinais de influência ruim, a consequência de verdade. Veio quando a irmã do Adam veio visitar com os filhos. A Maeve chegou com o marido Ricardo e as duas filhas, Ingrid e Mildred. Numa tarde de sexta, entraram pela porta da frente com malas e sorrisos. A Lili correu pra abraçar as primas. A Dô já estava lá arrumando a mesa pro jantar porque ela sempre se metia nos eventos da família. A Lili viu a avó e foi direto até ela, deu tapinha no braço da Dô e falou bem devagar e alto: "Vovó, você tá com cara de muito cansada. Gente velha precisa descansar. Bastante, vai tirar uma soneca agora". O rosto da Dô ficou vermelho na hora. A boca abriu, mas não saiu som porque a Maeve estava ali do lado vendo tudo. Eu senti uma onda boa de satisfação no peito, porque a Dô finalmente estava sentindo na pele o que fazia comigo. Mas por baixo dessa satisfação tinha outra coisa, um desconforto que embrulhava o estômago. A Lili não estava mais brincando. Ela realmente acreditava que a avó era fraquinha e precisava de tratamento especial. O que eu tinha feito com a minha própria filha? Os olhos da Maeve foram da Lili pra Dô e pra mim. A expressão dela mudou de confusa pra preocupada. Ela não falou nada na hora, só pegou a bolsa e sugeriu que as meninas fossem brincar lá em cima. O jantar aquela noite foi estranho e pesado. Todo mundo sentado à mesa, passando os pratos e puxando papo forçado. A Lili ficava interrompendo pra ajudar a Dô com tudo. Cortava a comida dela em pedaços menores sem ninguém pedir. Explicava devagar e alto o que era cada prato. "Isso é frango, vovó. É a carne branca. Lembra do frango?" A Dô apertava o garfo tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Tentava sorrir, mas parecia mais careta. O Ricardo ficava olhando pro Adam pedindo explicação com o olhar. A Ingrid e a Mildred riam do jeito esquisito da prima. O Adam só olhava pro prato e não dizia nada. Eu via tudo acontecendo e sentia orgulho e culpa ao mesmo tempo. A Maeve largou o garfo e afastou a cadeira. Olhou direto pra mim e disse que precisava de ajuda na cozinha. Não era pergunta. Eu fui atrás dela e ela fechou a porta, encostou no balcão e cruzou os braços. "O que tá acontecendo entre você e a Dô? O clima ali tá tão pesado que mal dá pra respirar. E o jeito da Lili parece ensaiado, como se alguém tivesse ensinado ela a agir assim." A voz dela era baixa, mas firme. Eu encostei no balcão do outro lado e tentei pensar no que falar. Não podia contar tudo, porque aí ela ia saber o que eu tinha feito. Então dei uma versão que era verdade, mas incompleta. Contei que a Dô vinha ensinando palavras desrespeitosas pra Lili há meses. Expliquei como a Lili chegava da casa da vovó com novos xingamentos e palavrões que eram só pra mim. Eu contei como a Dô sussurrava no ouvido da Lili, e depois a menina vinha correndo me chamar de nomes feios. Falei que tentei conversar com o Adam, mas ele sempre defendia a mãe e dizia que eu estava exagerando demais.
o rosto da Maeve ficava mais sério. A cada frase que eu dizia, ela perguntou se o Adam sabia dos xingamentos pesados. E eu disse que sim, mas que ele achava que a Lily só estava numa fase. A Maeve balançou a cabeça devagar. Falou que isso não fazia bem pra Lily e que precisava conversar com o Adam. Disse que criança não devia ficar no meio de briga de adulto. Eu concordei com a cabeça, mas por dentro senti um pânico crescendo. Uma pessoa de fora estava vendo tudo claro, e isso deixava a situação mais real ainda. Era mais fácil justificar minha vingança quando era só entre mim e a dor, mas ouvir a Maeve falar alto me fez ver o quanto tudo tinha virado uma bagunça. Naquela noite, depois que a família da Maeve foi pro hotel, o Adam entrou no nosso quarto e bateu a porta forte. O rosto dele estava tenso e bravo. Disse que a Maeve tinha puxado ele de lado e contado sobre nossa conversa. Ficou puto porque eu fiz a mãe dele passar vergonha na frente da irmã. Falou que eu estava tentando virar toda a família contra a dor. Algo dentro de mim quebrou. Eu aguentei meses tentando ser razoável e calma, mas cansei de ser boazinha. Contei pra ele cada coisa que a mãe dele tinha ensinado pra nossa filha. Listei palavra por palavra, xingamento por xingamento. Cada vez que a Lily chegava em casa me tratando mal, descrevi como a dor piscava pra Lily depois de fingir que corrigia ela. Expliquei que a Lily só usava essas coisas comigo, nunca com ele, porque a dor tinha treinado ela pra me atingir só a mim. Falei tudo isso enquanto ele ficava ali de boca meio aberta. Minha voz foi ficando mais alta, até quase gritar. Disse que a mãe dele usava nossa filha como arma contra mim há meses, e ele não fez nada pra parar. O Adam tentou defender a mãe de novo. Falou que ela não queria mal e só estava brincando com a neta. Sugeriu que eu era sensível demais com o comportamento normal de criança. Eu cheguei mais perto dele e mantive a voz firme. Falei que a Maeve viu a verdade num jantar só, enquanto ele ignorava há meses. Disse que ele precisava decidir se era casado comigo ou se ainda queria agradar a mãe. Falei que não ia mais competir com a dor pela atenção dele. Ou ele ficava do lado da esposa e da filha, ou eu resolvia isso sozinha. Ele abriu a boca pra responder, mas eu passei por ele, entrei no banheiro e tranquei a porta. Sentei na beira da banheira tentando acalmar o coração acelerado. Nunca tinha dado ultimato pra ele antes. Não sabia se ele ia escolher a mim ou a mãe. Na manhã seguinte, a Maeve apareceu com a Ingrid e a Mildred por volta das 9. Disse que o Ricardo tinha ligações de trabalho, então achou que as meninas podiam brincar juntas. Mas dava pra ver na cara dela que veio pra observar. Ela ficava de olho em tudo. A Lily e as primas brincavam de boneca na sala, enquanto os adultos ficavam por perto. A Dor chegou poucos minutos depois, porque claro que chegou. Trouxe muffins e agiu como se nada tivesse acontecendo. Sentou no sofá e tentou puxar papo com a Lily sobre os brinquedos. Perguntou qual era o brinquedo favorito dela no momento. A Lily olhou pra cima das bonecas e falou alto. Isso é informação particular, vovó. Você não deve ser enxerida. O rosto da Dor ficou branco. A expressão da Maeve endureceu na hora. Ela se levantou e disse que precisava falar com o Adam e comigo a sós. Falou num tom que era pra já. A gente foi atrás dela pelo corredor até o quarto e ela fechou a porta firme. A Maeve ficou no meio do quarto de braços cruzados, olhou pra nós dois e disse que a Lily estava claramente sendo manipulada por adultos e que isso fazia mal pra ela. Contou que ao longo dos anos viu a Dor com outras noras e percebeu ela minando elas, mas nunca tinha visto usar uma criança como arma. Disse que isso precisava parar logo, antes que a Lily ficasse com dano permanente. Falou pro Adam que ele tinha que colocar limites na mãe, senão a Lily ia crescer confusa sobre relações saudáveis. Disse, criança precisa de estabilidade e regras claras, não de jogos onde adulto usa elas pra machucar o outro. O Adam parecia chocado e ficava repetindo que a mãe não faria isso de propósito. A Maeve cortou ele e disse que intenção não importava quando uma criança estava sofrendo. A porta do quarto se abriu de repente e a Dor apareceu ofegante. Deve ter seguido a gente pelo corredor e escutado do lado de fora. Apontou pra mim e disse que eu estava virando toda a família contra ela. Falou que eu era controladora e manipuladora e não aguentava o laço forte dela com a neta. Mandou a Maeve não se meter, porque isso era entre ela e eu. A voz dela subia e ficava mais alta. A cada palavra, disse que eu queria afastar ela da Lily porque tinha ciúme da relação delas. Me chamou de egoísta e má, e disse que o Adam merecia coisa melhor que uma esposa que tentava destruir a família dele. A Maeve não recuou, deu um passo entre a Dor e eu, disse que viu a Dor sussurrando pra Lily no jantar, e depois sorrindo maliciosa pra mim quando a Lily repetia o que tinha ouvido. Falou que ensinar criança a desrespeitar a mãe não era criar laço, era crueldade. Disse pra Dor que ela devia ter vergonha de usar uma menina de 4 anos como arma numa guerra boba. Falou que a avó tem que apoiar os pais, não sabotar. O rosto da Dor foi do vermelho pro roxo quase. Ela gaguejava e tentava interromper, mas a Maeve continuava falando. A Dor virou pra mim com raiva nos olhos. Quis saber que mentiras eu tinha contado pra Maeve pra envenenar ela contra a própria mãe. Eu fiquei calma mesmo com o coração batendo forte. Disse que só contei a verdade sobre as palavras que ela ensinou pra Lily. Falei que ela não podia ficar brava com fatos quando tinha testemunhas, inclusive a professora da escolinha da Lily. Lembrei que a professora ligou preocupada porque a Lily disse que a vovó ensinava palavras ruins. Disse que a escola estava de olho em sinais de influência errada e ia denunciar se precisasse. A boca da Dor abria e fechava sem som. O Adam ficou parado um instante. Depois virou devagar pra mãe. Perguntou direto se ela realmente ensinou a Lily a me chamar de vadia. A voz dele estava firme, mas eu ouvi algo diferente. A Dor abriu a boca e fechou de novo. Olhou pra mim, pra Maeve, de volta pro Adam. Disse que talvez tenha falado uma vez quando estava estressada no trânsito. Alegou que a Lily deve ter entendido errado o contexto. O rosto do Adam mudou enquanto ela falava. Eu vi ele processando e percebendo que ela estava admitindo. Ele perguntou por que ela diria aquela palavra perto da Lily de qualquer jeito. A Dor tentou explicar que não queria que a Lily repetisse. Disse que criança ouve coisas às vezes e ela não controlava o que a Lily absorvia. A Maeve fez um som de nojo. Disse que a Lily contou pra professora que a vovó ensinou a palavra especial pra quando a mamãe fica chata. Perguntou pra Dor como uma criança de 4 anos ia ser tão específica se só tivesse ouvido por acaso. O rosto da Dor ficou vermelho de novo e ela pegou a bolsa da cadeira. Disse que não ia ficar ali sendo atacada por todo mundo. Foi em direção à porta do quarto, mas a Maeve deu um passo e ficou na frente. A Maeve falou pra ela que a gente ia resolver isso agora mesmo porque ela não ia ficar olhando a sobrinha ser prejudicada por essa guerra. Olhou pro Adam e disse que ele precisava proteger a filha e colocar limites de verdade na mãe dele. Falou que se ele não conseguisse fazer isso, ela mesma ia denunciar a situação pro conselho tutelar. O quarto ficou num silêncio total. Eu senti o estômago afundar, mesmo sabendo que a Maeve estava certa. O Adam parecia que tinha levado um tapa. Ficou olhando pra irmã e perguntou se ela estava falando sério sobre ligar pro conselho. A Maeve disse que estava super séria porque a Lily estava sendo machucada. Falou que isso não era mais questão de lealdade familiar. Era sobre o bem-estar de uma criança. O Adam virou de novo pra mãe e eu vi algo
algo se quebrar na cara dele. Perguntou por que ela faria isso com a Lily. A voz dele falhou no nome da nossa filha. A raiva da Dot pareceu desmoronar de uma vez. O rosto dela se contorceu e ela começou a chorar. Disse que se sentiu excluída quando a Lily nasceu. Falou: eu tirei o Adam dela e depois tive o bebê dele. Disse que se sentiu substituída e esquecida. Continuou chorando e falando como estava sozinha. Disse que ensinar aquelas palavras pra Lily fazia ela se sentir poderosa. Que isso criava uma conexão com a neta que eu não podia quebrar. Disse que não pensou no que estava causando na Lily. Que só pensava em se vingar de mim por ter roubado o filho dela. Eu me senti mal ouvindo aquilo. Uma parte de mim ficou aliviada porque ela finalmente admitia a verdade. Outra parte se sentiu péssima porque eu tinha feito a mesma coisa. Usei a Lily pra machucar a Dot do mesmo jeito que ela usou pra me machucar. A Maeve me olhou com aqueles olhos afiados. Perguntou direto se eu ensinei a Lily a tratar a Dot como se ela fosse velha e fraca. Todo mundo virou pra me encarar. O rosto do Adam já estava destruído pela confissão da mãe. Agora ele me olhava esperando a resposta. Eu não consegui mentir com todos ali me olhando. Disse que sim. Falei que ensinei aquelas coisas pra mostrar pro Do como era a sensação. Disse que queria que ela soubesse o que era ter a própria neta te desrespeitando. As palavras saíram e eu ouvi o quanto soavam ruins. O quarto ficou quieto de novo. O Adam me olhou como se eu fosse uma desconhecida. A expressão dele foi pior que quando olhou pra mãe. Eu percebi que tinha virado exatamente o que odiava na Do. Usei nossa filha como arma do mesmo jeito que ela. A Maeve balançou a cabeça devagar. Disse que nós duas estávamos erradas e prejudicando a Lily. Falou que a gente usava uma criança de 4 anos como arma na guerra pessoal uma contra a outra. Disse que a Lily ia precisar de terapia pra desfazer o estrago que fizemos. Falou que a gente precisava aprender a ser adulta antes de destruir o senso de segurança e confiança dessa criança. Disse que a Lily precisava de pais e avós que protegessem ela. Não de gente que usava ela pra se machucar. Eu ouvi passinhos no corredor. A Lily apareceu na porta de pijama, o rostinho vermelho e molhado de lágrima. Perguntou se ela tinha feito algo errado. A vozinha dela estava miúda e assustada. Disse que ouviu todo mundo gritando sobre ela. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Ela achava que a culpa era dela. Pensava que tinha feito algo errado, quando na verdade fui eu e a Do que falhamos com ela. Eu me ajoelhei na frente dela. Disse que nada disso era culpa dela. Falei que os adultos cometeram erros e ensinaram coisas erradas pra ela. O Adam veio e se ajoelhou do meu lado. Nós dois dissemos que sentíamos muito por confundir ela. Prometemos que íamos consertar tudo pra ela não precisar mais se preocupar. Ela abraçou o pescoço dos dois e chorou. Eu segurei ela e senti o peso do que tinha feito. Na semana seguinte, o Adam e eu procuramos um terapeuta familiar. Precisávamos de alguém especializado em casos onde criança fica no meio de briga de adulto. Ligamos pra vários e explicamos a situação várias vezes. Achamos uma que podia nos atender rápido. A terapeuta conversou primeiro com o Adam e comigo separados. Fez perguntas detalhadas sobre o que cada um ensinou pra Lily. Perguntou sobre o comportamento da Do e minha reação. Não julgou, mas anotou bastante. Depois conversou só com a Lily. Eu fiquei na sala de espera ansiosa o tempo todo, quando ela nos chamou de volta sem a Lily. A cara dela estava séria. Disse que o dano era grande, mas não permanente. Falou que a Lily estava confusa sobre em quem confiar e o que era comportamento aceitável. Disse que a Lily aprendeu que adulto usa ela pra machucar o outro. Falou que se a gente se comprometesse com mudança de verdade, a Lily podia se recuperar e aprender padrões saudáveis. Disse que ia dar trabalho e consistência. Falou que a Do precisava participar da terapia também se quisesse manter relação com a Lily. Passou lição de casa e marcou consultas regulares. Disse que o mais importante era a Lily ver todos os adultos da vida dela trabalhando juntos pra proteger ela, em vez de usar ela como arma. No dia seguinte, liguei pro trabalho do Adam e falei que precisávamos das recomendações da terapeuta por escrito. Ela mandou um plano detalhado naquela tarde com regras específicas pras visitas da Do com a Lily. Todas as interações tinham que ser na nossa casa com eu ou o Adam presente no mesmo cômodo. A Do não podia cochichar com a Lily, nem fazer comentários sobre mim mesmo, achando que a gente não ouvia. Tinha que falar com a Lily numa voz normal que a gente escutasse, claro. A terapeuta também exigiu que a Do fizesse sessões de terapia própria toda semana pra trabalhar questões de limite e rancor contra mim. Imprimi as regras e fui na casa da Dot naquele mesmo dia. Ela abriu a porta e a cara endureceu quando me viu ali com os papéis na mão. Entreguei a lista e fiquei olhando. Ela lê. As mãos dela começaram a tremer e o rosto ficou vermelho. Olhou pra mim e os olhos cheios de raiva. Disse que isso era ridículo e que eu queria afastar ela da neta. Falei que eram regras da terapeuta, não minhas. E que se ela quisesse ver a Lily, tinha que seguir. Perguntou o que acontecia se recusasse. Disse que aí não veria a Lily até aceitar os termos. Ela amassou o papel na mão e jogou em mim. Depois começou a chorar e disse que eu virei o filho contra ela. E agora estava tirando a neta também. Peguei o papel amassado e alisei. Falei que não estava tirando ninguém, mas também não ia deixar ela continuar machucando a Lily. Ela podia escolher seguir as regras ou não ver a Lily. Deixei o papel na porta dela e voltei pro carro. Naquela noite o Adam ligou pra mãe e ela aceitou as visitas supervisionadas. A voz dela estava tensa de raiva quando disse sim, mas falou que faria o que fosse preciso pra ver a Lily. A primeira visita supervisionada aconteceu 3 dias depois na nossa casa. A Do chegou no horário certinho e sentou dura no sofá. A Lily correu pra ela animada, mas o abraço da Dot foi estranho e rápido. Eu sentei na poltrona do outro lado e fiquei de olho em tudo. A Do perguntou sobre a escolinha, e a Lily falou do projeto de arte. A Do balançava a cabeça e sorria, mas dava pra ver o esforço pra agir normal. Não cochichou nada nem fez comentário sobre mim. Depois de uma hora, ela foi embora sem se despedir de mim. O trabalho de verdade com a Lily começou no dia seguinte. Sentei com ela na mesa da cozinha enquanto ela coloria e disse que precisávamos conversar sobre a vovó. Falei que as coisas que ensinei sobre a vovó ser velha e esquecida estavam erradas. Expliquei que a vovó não era frágil e não precisava de ajuda extra pra andar ou entender as coisas. A Lily ficou confusa e perguntou por que eu falei aquilo se não era verdade. Respirei fundo e admiti que fiz escolhas ruins porque estava brava com a vovó. Disse: às vezes adulto faz coisa errada quando tá chateado, e eu sinto muito por ensinar você a ser grossa com a vovó. A Lily largou o lápis e perguntou se estava encrencada. Falei que não, mas que a gente precisava aprender jeitos melhores de tratar as pessoas. Nas semanas seguintes tive conversas parecidas com a Lily sobre respeito e carinho. A terapeuta nos via toda semana e ajudava a te explicar de um jeito que a Lily entendia. Foi difícil admitir meus erros pra minha filha de 4 anos, mas a terapeuta disse que honestidade era o único caminho pra ela aprender comportamento saudável. 3 meses passaram devagar com visitas supervisionadas semanais e sessões de terapia. Os jantares em família voltaram, mas ficavam forçados e desconfortáveis. A Do seguia todas as regras e não cochichava mais coisas manipuladoras pra Lily. Falava normal e não comentava sobre mim, mas eu via o rancor nos olhos dela toda vez que me olhava.
Ela sorria pra Lily e fazia perguntas certas, mas o corpo ficava tenso. A visita toda, eu sabia que ela via o mesmo cansaço nos meus olhos quando eu olhava pra ela. Nós duas estávamos nos controlando, mas a raiva por baixo não tinha sumido. O Adam sentava entre nós no jantar tentando manter o papo, mas os silêncios eram longos e estranhos. A Lily parecia mais feliz e não usava mais palavras ruins. A professora da escolinha ligou uma tarde e disse que notou uma melhora grande no comportamento e na linguagem da Lily, falou que o que a gente estava fazendo em casa estava dando certo e que ficou feliz com a mudança. O Adam e eu começamos terapia de casal também, porque a confiança entre nós tinha rachado. Ele admitiu que devia ter me escutado antes sobre a mãe. E eu admiti que fui longe demais na vingança. Estávamos reconstruindo devagar, mas dava trabalho todo dia. A relação com a dor nunca ia ser calorosa ou confortável, mas colocamos limites que de fato protegiam a Lily. Aprendi que ganhar uma guerra contra a sogra não vale nada se você machuca o filho no processo. Às vezes a melhor vitória é só manter a família inteira e funcionando mesmo sendo bagunçada e imperfeita. 6 meses se passaram desde aquele confronto explosivo no quarto. E a rotina da nossa família havia se transformado em algo que eu mal reconhecia. As visitas supervisionadas da dor continuavam, mas agora com uma frequência um pouco maior, toda quarta-feira à tarde e um domingo por mês. A terapeuta, a doutora Helena, insistia que o progresso era lento, mas constante, como um jardim que precisa de podas regulares para não virar mato selvagem. Eu me via como a jardineira relutante, arrancando ervas daninhas que brotavam do solo fértil de ressentimentos antigos. Lily, com seus 5 anos recém-completados, florescia aos poucos. Seus olhos castanhos, herdados do pai, brilhavam mais agora, sem o véu de confusão que os cobria antes. Ela ainda tinha momentos de dúvida, como quando me perguntava por que a vovó não cochichava mais segredos divertidos, mas eu respondia com paciência infinita, explicando que segredos bons eram os que todo mundo podia compartilhar. Naquela manhã de outono, o ar estava fresco e carregado com um cheiro de folhas úmidas. Eu preparava o café da manhã na cozinha, o sol filtrando pelas cortinas brancas, pintando padrões dourados no balcão de granito. Adam já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete carinhoso na geladeira. Te amo, vamos conversar sobre o fim de semana hoje à noite. Nossa terapia de casal nos ensinará a comunicar melhor, a não deixar as palavras não ditas apodrecerem como frutas esquecidas. Lily entrou correndo, os cabelos loiros bagunçados, vestindo seu pijama de unicórnios. Mamãe, hoje é dia de escola? Posso levar o desenho que fiz pra vovó? Ela segurava um papel amassado, cheio de rabiscos coloridos que representavam nossa família. Eu, Adam, ela e no canto, uma figura idosa com um sorriso torto que eu sabia ser a dor. Claro, amor, mas vamos arrumar isso direitinho. Sentei com ela à mesa, alisando o desenho. Era um retrato inocente, mas carregado de simbolismo. No centro, Lily nos desenhara de mãos dadas. E a dor estava um pouco afastada, como se hesitasse em se juntar. O que você acha de convidar a vovó pra ver um filme com a gente no sábado? A doutora Helena disse que é bom tentar coisas novas, devagarinho. Lily pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Mas e se ela ficar cansada? Gente velha cansa fácil, né? Meu coração apertou. Apesar de todas as conversas, resquícios das minhas lições erradas ainda ecoavam na cabecinha dela. Não, Lily. Lembra o que eu te disse? A vovó é forte e esperta. Ela não precisa de soneca extra. Foi a mamãe que errou ao falar aquilo. Ela assentiu, mas seus olhos mostravam uma dúvida infantil. Tá bom, mas ela pode cochichar um segredinho bom? Tipo, sobre bolo de chocolate? Ri baixinho, aliviada. Segredos bons, sim, mas nada de palavras ruins, tá? Enquanto levava Lily para a escola, pensei na dor. Nossa última interação havia sido tensa, como sempre. Na visita anterior, ela chegara com um buquê de flores silvestres colhidas do jardim dela, margaridas e lavandas que perfumavam o ar. Pra enfeitar a mesa, dissera, evitando meu olhar. Eu agradeci, mas o gesto era palpável, como uma neblina que não se dissipava. Adam supervisionara a visita daquela vez, e tudo correra sem incidentes. Mas eu via nos gestos dela o esforço para conter a raiva, as mãos cerradas no colo, o sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ela brincara com Lily, montando um quebra-cabeça de animais da fazenda. E pela primeira vez em meses, ouvi uma risada genuína dela quando Lily errou o lugar da vaca e colocou no céu. Vacas não voam, né, vovó? Dissera Lily. E Dor respondera. Não, amor, elas ficam no chão, como a gente. Aquela pequena troca me deu esperança, mas também medo. E se ela estivesse fingindo? E se, no fundo, ainda quisesse me minar? A doutora Helena nos alertara sobre isso na sessão conjunta da semana passada. O perdão não é um interruptor que liga e desliga, é um processo. Dot, você precisa trabalhar suas inseguranças sobre ser substituída. E você, apontara pra mim, precisa soltar o controle. Confiar que as mudanças são reais. À tarde, após pegar Lily na escola, recebi uma ligação inesperada de Maeve. Sua voz ecoava do outro lado do país, onde morava com Ricardo e as filhas. Ei, cunhada, como estão as coisas? A Mildred não para de falar da Lily. Elas trocaram cartas, sabia? Sorri, imaginando as duas primas conspirando por correspondência. Estão indo. Lily está melhor, graças a Deus. E você, planejando vir nos visitar de novo? Houve uma pausa. Na verdade, sim. O Ricardo tem uma conferência aí perto no mês que vem. Pensei em ficar uma semana, mas queria saber se a Dor vai estar por aí. Não quero mais drama. Suspirei sentando no sofá. Ela vem nas visitas supervisionadas, mas estamos progredindo. A terapeuta acha que em breve podemos tentar algo sem supervisão, se tudo correr bem. Maeve riu, mas era um riso nervoso. Que bom, sabe? Eu conversei com o Adam na semana passada. Ele me contou que vocês estão em terapia de casal. Isso é ótimo. Mas e a Dor? Ela está mesmo mudando? Está tentando. Tem dias bons e ruins. Na última sessão dela com a doutora Helena, ela admitiu que se sentia sozinha desde que o marido morreu, anos atrás. Disse que via em mim a culpada por levar o Adam embora. Foi revelador. Entendo. Minha mãe sempre foi possessiva com o Adam. Comigo era diferente. Eu era a independente. Mas olha, se precisar de apoio, eu tô aqui. E trago as meninas pra distrair a Lily. A conversa me deixou mais leve. Maeve havia se tornado uma aliada inesperada. Alguém que via as coisas de fora, sem o viés emocional que nos cegava. Quando Adam chegou em casa aquela noite, contei sobre a ligação. Ele me abraçou pela cintura enquanto eu lavava a louça, seu queixo no meu ombro. Que bom que ela vem. Pode ajudar a normalizar as coisas. Virei para encará-lo, secando as mãos no pano de prato. E você, como foi o dia? Ele hesitou, os olhos azuis nublados. Liguei pra mamãe hoje. Ela perguntou se podia vir no aniversário da Lily no próximo mês. Eu disse que sim, mas com supervisão. Meu estômago revirou. O aniversário de Lily seria um marco. 6 anos. Uma festinha no parque com amigos da escola. A ideia de Dor lá, misturada com outras famílias, me deixava ansiosa. Acha que ela aguenta sem... Você sabe. Ele assentiu. Ela prometeu. E a doutora Helena vai nos dar orientações específicas para eventos assim. Naquela noite, depois de colocar Lily na cama, sentamos no sofá com uma taça de vinho. Adam pegou minha mão.
Sabe, eu me sinto culpado por não ter visto antes. Eu defendi a mamãe porque ela me criou sozinho depois que o pai morreu. Mas ignorei você. Isso não vai acontecer de novo. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu também errei. Usei a Lily como escudo. Nunca mais. Nos beijamos e pela primeira vez em meses, senti uma faísca de intimidade verdadeira. Nossa terapia nos ensinara a reconectar, a falar sobre medo sem julgar. Mas o caminho era longo. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e pequenas vitórias. Lily começou a frequentar uma aula de dança aos sábados, algo que a doutora Helena sugerira para construir confiança. Eu a levava, assistindo da lateral enquanto ela girava em seu tutu rosa, rindo com as amiguinhas. Uma das mães, Sarah, se aproximou um dia. Sua filha é uma graça. Ela parece tão feliz. Obrigada. Estamos trabalhando nisso. Não contei os detalhes, mas era bom ver o reflexo positivo no mundo exterior. Em casa, comecei a implementar mais lições da terapia. Criamos um quadro de sentimentos na geladeira, onde Lily colava adesivos para expressar emoções. Hoje tô feliz porque a vovó me deu um livro novo, disse ela uma vez após uma visita. O livro era sobre avós e netos. Uma escolha sutil de Do que eu aprovei, mas nem tudo era perfeito. Numa quarta-feira chuvosa, Do chegou encharcada, o casaco pingando no tapete da entrada. Desculpa o atraso. O trânsito tava um caos. Seus olhos encontraram os meus. E por um segundo, vi vulnerabilidade. Posso entrar? Claro. Supervisionei da cozinha, fingindo arrumar armários. Ela sentou com Lily no chão, brincando de chá da tarde com as bonecas. O que você quer ser quando crescer, amor? Lily pensou. Bailarina. Ou médica, como a doutora Helena. Do sorriu de verdade. Que lindo! Sua mamãe era dançarina na escola, sabia? Olhei surpresa. Era verdade, mas nunca havia mencionado isso para ela. Era? Sim. O Adam me contou uma vez. Você ganhou um prêmio num recital. Lily virou pra mim animada. Mamãe, me ensina a dançar? Aquele momento quebrou um pedaço do gelo. Pela primeira vez, Do mencionara algo positivo sobre mim. Quando ela foi embora, agradeci pelo livro. Foi uma boa escolha. Ela assentiu hesitante. Estou tentando. Na sessão de terapia daquela semana, doutora Helena elogiou o progresso. Vocês estão construindo pontes, mas lembrem, pontes precisam de manutenção. Para Do, que participava remotamente, perguntou: como você se sente nessas visitas? Do pigarreou, restringida, mas entendo por quê. Eu sinto falta da liberdade de antes, mas não quero voltar ao erro. Foi honesto, e admirei isso. Minha vez. Eu me sinto vigilante, mas vejo mudanças. Quero confiar. Adam apertou minha mão. Estamos todos no mesmo barco agora. Lily, em sua sessão separada, desenhou uma família unida, sem figuras afastadas. Todo mundo junto, disse ela à doutora Helena. O aniversário de Lily se aproximava e planejei com cuidado. Convites para 10 amiguinhos, bolo de chocolate com tema de unicórnios, jogos no parque. Adam e eu discutimos a presença de Do na terapia de casal. Ela pode vir, mas fica perto de nós. Concordamos. Maeve chegou 2 dias antes, com Ricardo e as meninas. A casa virou um caos alegre de risadas e malas espalhadas. Ingrid e Mildred, com 8 e 6 anos, adotaram Lily como irmãzinha perdida. Vamos fazer uma peça de teatro, sugeriram. E as 3 ensaiaram uma história maluca sobre princesas e dragões. Maeve me puxou para o lado na cozinha. Uau, que diferença! A Lily tá radiante, graças à terapia e ao seu empurrão inicial. Ela sorriu. Família é assim, bagunçada, mas vale a pena. No dia da festa, o parque estava perfeito, sol ameno, grama verde. Amigos chegavam com presentes embrulhados. Do apareceu pontual, vestindo um vestido florido, carregando um pacote grande. Feliz aniversário, minha neta linda! Abraçou Lily com cuidado, e eu notei que não havia tensão no corpo dela. Supervisionei de longe, mas Adam ficou perto. As crianças corriam, jogando bola e caçando tesouros. Do se sentou numa cadeira de praia, conversando com Sarah, a mãe da escola. Sua neta é uma fofa, disse Sarah. Obrigada. Ela puxou a mãe dela. Do olhou para mim e havia um tom neutro, quase amigável. Meu coração acelerou. Era um elogio? Juntei-me a elas. Tudo bem por aqui? Do assentiu. Sim, o bolo tá lindo. Você que fez? Com a ajuda do Adam. Ela sorriu levemente. Vocês formam uma boa equipe. O resto da festa correu suave. Lily abriu presentes, soprou velhinhas e Do até participou de uma dança em grupo, girando desajeitada com as meninas. Quando foi embora, disse baixinho para mim: obrigada por me deixar vir. Você é família, respondi, surpresa com minhas próprias palavras. Naquela noite, com a casa quieta, Adam e eu deitamos exaustos. Hoje foi um sucesso, murmurou ele. Sim, sem dramas, mas o verdadeiro teste veio semanas depois. A doutora Helena sugeriu uma visita não supervisionada, curta, na casa de Do, para testar águas. Vocês estão prontos, disse ela. Meu estômago embrulhou. E se der errado? Então voltamos um passo, mas confiem no processo. Combinamos uma tarde de sábado. Levei Lily até a casa de Do, uma casinha aconchegante com jardim florido. Do abriu a porta cheirando a biscoitos recém-assados. Bem-vindas. Fiquei por 10 minutos. Depois saí, o coração na boca. Me liga se precisar, disse Adam pelo telefone, me esperando no carro. As horas se arrastaram. Imaginei cenários ruins, cochichos, palavras ruins. Mas quando voltei, Lily saiu correndo, feliz. A vovó me ensinou a fazer biscoitos e não cochichou nada ruim. Do estava na porta, os olhos úmidos. Foi bom, obrigada pela confiança. No carro, Lily tagarelava sobre os biscoitos. Ela disse que você é boa cozinheira também, mamãe. Senti um alívio imenso. Na terapia seguinte, doutora Helena aplaudiu. Isso é progresso real, mas a vida não é linear. Um mês depois, veio uma recaída. Durante uma visita supervisionada, ouvi Do dizer baixinho para Lily: sua mamãe é tão rígida com horários, né? Não era xingamento, mas um comentário sutil, minando. Confrontei na hora. Do, lembre das regras, sem comentários sobre mim. Ela corou. Foi sem querer, desculpa. Adam interveio. Mãe, cuidado. Na sessão, doutora Helena explorou. Dottie, por que isso escapou? Velhos hábitos. Ainda sinto ciúme. Trabalhamos nisso. Eu admiti meu próprio ciúme. De ver Do e Lily se conectando. Quero que elas tenham laço, mas sem me excluir. Aos poucos, equilibramos. Introduzimos jantares conjuntos mensais, com regras claras. Maeve veio novamente no Natal, trazendo harmonia. As primas brincavam. E Do até riu de uma piada minha sobre cozinhar. Um ano após o confronto, Lily estava irreconhecível.
confiante, amorosa. Na escola, era líder de grupo, sem traços de confusão. Adam e eu reconectamos profundamente, viajando sozinhos por um fim de semana, deixando Lily com Maeve. Com Do, a relação era civilizada, não amiga. Conversávamos sobre Lily, compartilhávamos fotos. Ela começou um hobby, jardinagem terapêutica, e me deu mudas de flores para seu jardim. Aceitei. Obrigada. Não era perdão total, mas coexistência. Aprendi que famílias não são perfeitas. São mosaicos de peças quebradas, coladas com esforço. Lily, aos 7 anos, me perguntou um dia: mamãe, por que adultos brigam? Por que erram? Mas o importante é consertar. Ela sorriu. Como a gente consertou? Sim, consertamos. E continuamos consertando dia a dia. Passaram-se mais meses, e a dinâmica familiar começou a se assemelhar a algo mais estável, como um rio que, após uma enchente, encontra seu curso natural. Eu me via refletindo sobre o passado com mais frequência, especialmente nas noites insones, quando Adam roncava ao meu lado. Lembrava das primeiras semanas após o confronto, quando o silêncio entre nós era ensurdecedor. Ele evitava falar da mãe, e eu evitava pressionar. Nossa terapeuta de casal, doutora Marcos, uma mulher de meia idade com óculos grossos e um jeito calmo de falar, nos forçava a desenterrar esses silêncios. O que não é dito vira veneno, dizia ela. Numa sessão particularmente intensa, Adam admitiu: eu me sinto traído por vocês duas, pela mamãe, por usar a Lily, por você, por revidar do mesmo jeito. Suas palavras me cortaram como faca. Chorei, defendendo. Eu tentei avisar você tantas vezes, você me ignorou. Doutora Marcos interveio. Isso é o ciclo da culpa. Quebrem-no reconhecendo que todos erraram. Adam, você falhou em proteger sua esposa. Você, para mim, falhou em proteger sua filha de sua própria raiva. Saímos daquela sessão exaustos, mas com uma lição de casa. Escrever cartas um para o outro, expressando gratidão e perdão. A minha para Adam foi longa. Páginas de reflexões sobre nosso amor inicial, como nos conhecemos na faculdade, rindo de piadas bobas em uma cafeteria lotada. Eu perdoo você por priorizar sua mãe, mas preciso que você me priorize agora. Ele leu em voz alta, lágrimas nos olhos. Sua carta era mais curta, mais sincera. Você é a melhor mãe que Lily poderia ter. Desculpe por duvidar de você. Essas cartas viraram rituais mensais, fortalecendo nosso laço. Intimidade retornou devagar. Noites de filmes abraçados, caminhadas no parque de mãos dadas. Lily notava: vocês estão namorando de novo? Rimos. Sempre amor. Com Do, o progresso era mais irregular. Após a recaída do comentário sobre rigidez, ela se esforçou mais. Começou a frequentar um grupo de apoio para avós, sugerido pela doutora Helena. Lá, ouço histórias parecidas. Muitas sogras se sentem perdidas quando os filhos casam. Contou-me isso numa visita, surpreendendo-me com a abertura. Que bom que ajuda, respondi, oferecendo chá. Ela aceitou sentando à mesa. Eu sinto falta do meu marido. Ele equilibrava as coisas. Desde que ele se foi, me agarrei ao Adam como tábua de salvação. Pela primeira vez, vi Do como humana, não vilã. Entendo. Perder alguém é duro. Conversamos por 20 minutos sobre luto e família. Lily ouvia brincando no chão. Foi um marco. Mas desafios surgiam. No verão, planejamos férias. Uma viagem para a praia, só nós 3. Do perguntou se podia ir. Adam hesitou. Mãe, é tempo para nós. Ela magoou-se, mas aceitou. Entendo. Divirtam-se. Na praia, Lily construiu castelos de areia, rindo das ondas. Adam e eu nos reconectamos, falando de sonhos futuros. Talvez outro filho. Quando estivermos prontos, concordamos. De volta, Do veio com presentes, conchas e um álbum de fotos antigas de Adam criança. Pra Lily ver o pai dela pequeno, Lily adorou. Papai era fofo. Aquilo aqueceu o ambiente. Maeve voltou no outono com novidades. Estava grávida de um menino. Vai ser o caçula da turma. Celebrações uniram todos. Do, surpreendentemente, ofereceu-se para tricotar um cobertor. É tradição na família. Aceitei, vendo nela uma tentativa de redenção. Lily crescia, entrando na primeira série. Na escola, enfrentou bullying. Uma menina a chamava de estranha, por sua família complicada. Contou chorando. Ela disse que avós normais não brigam. Sentei com ela. Famílias são diferentes. A nossa é forte porque superamos brigas. Liguei para a escola, resolvendo, mas usei como lição. Veja, Lily, palavras machucam. Por isso não usamos elas como armas. Ela assentiu, sábia além da idade. 2 anos após o incidente inicial, estávamos em um platô de normalidade. Visitas não supervisionadas viraram rotina. Do e eu até trocávamos receitas por mensagem. Não éramos amigas, mas aliadas pela Lily. Adam e eu decidimos por outro bebê. Quando anunciei a gravidez, Do chorou de alegria. Outro netinho. Naquele momento vi esperança. A família, bagunçada, imperfeita, seguia adiante. Reflexões finais. Aprendi que vingança envenena o vingador. Perdão, mesmo parcial, liberta. Lily, nossa estrela guia, nos ensinou isso.